Se você precisa de ajuda para criar um personagem inesquecível para o seu livro, deixando os leitores encantados e sem desgrudar da sua história, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Beatriz, escritora e redatora publicitária, e você pode conferir o meu trabalho aqui na descrição. Hoje você vai descobrir como criar do zero um personagem para o seu livro de ficção em um passo a passo estruturado e simples, que funciona para qualquer tipo de história, mesmo se você nunca escreveu nada antes. Então, fica comigo até o final. Por que você lê um livro? Por que você gosta tanto de ouvir histórias? Já parou para pensar nisso? A maioria de nós gosta de ouvir histórias porque isso nos gera emoção. E no caso, essa arte de contar histórias, ela é fundamental para toda a humanidade e ela está presente no nosso DNA. No livro Storynomics, Robert McKee fala um pouco sobre a origem desse processo, que está diretamente ligado ao nosso pensamento. Nesse sentido, a mente humana entende primordialmente duas coisas: eu sou e um dia meu tempo vai acabar. E é justamente aí que entra a história, para dar um sentido naquilo que a gente vive, para dar um sentido na nossa existência. Então, uma vez que nós entendemos o sentido da contação de histórias, nós podemos prosseguir com a criação de personagens. E por quê? Porque os personagens de uma história são justamente o ponto de conexão entre a história que nós estamos contando e o nosso leitor. Ou seja, é por meio deles que nós vamos nos envolver e nos emocionar com aquela narrativa. Afinal, a não ser que você escreva não ficção, o objetivo maior da sua história deve ser esse: gerar uma emoção no seu leitor. Dito isso, seus personagens não precisam sequer ser humanos para gerar esse tipo de conexão. Por exemplo, você já viu aquele filme E.T., o Extraterrestre? Então, eu lembro que eu assisti quando eu era pequena e eu chorei pra caramba, porque no fim a gente se identifica com a história do E.T. Tem também um curta-metragem que ganhou Oscar, que o nome é Mr. Hublot. Nesse curta aparece um cachorro robô e a gente se conecta com esse cachorro robô de modo a se envolver ali na história dele. E nós nos conectamos com esses dois personagens justamente porque eles sentem coisas, porque eles passam por uma jornada. Então, agora você vai entender passo a passo como fazer para ter esse mesmo efeito no seu livro, encantando e emocionando os seus leitores. A primeira coisa que eu preciso que você faça é abrir um documento no Google Drive e escrever no topo desse documento, ficha de personagem. É nessa ficha de personagem que nós vamos anotar todas as informações que você vai começar a preencher a partir de agora, e é por meio dela que você não vai esquecer as características dos seus personagens. Porque deixar tudo na cabeça, gente, vocês sabem, né? A gente esquece tudo. Então, vamos lá. Já abriu o seu documento aí no Google Drive? Já escreveu ficha de personagem? Então, bora para o passo 1, que é entender, primeiro, qual é a função daquele personagem na narrativa e, segundo, qual é o sonho, medo ou objetivo daquele personagem. Entender a função do personagem primeiro é fundamental para você entender se irá desenvolver aquele personagem com muitos detalhes ou não. Porque o que acontece? Existem os seus personagens principais e os seus personagens secundários. Os personagens principais, eles vão ser os maiores responsáveis por tocar a história. Então, neles vão se concentrar a maioria dos acontecimentos. Já os personagens secundários, eles estão ali para cumprir um objetivo ou uma função específica. Aqui eu vou citar o livro que eu estou escrevendo para dar um exemplo e ficar mais fácil. Então eu tenho meus personagens principais, que são a minha protagonista, o delegado da cidade e o meu vilão, que é um político. E eu tenho também os meus personagens secundários, que são a mãe adotiva da minha protagonista, a amiga da protagonista, o chefe dela e alguns outros. Então, o que acontece? Eu preciso desenvolver uma ficha de personagem muito maior para os meus personagens principais do que para os meus personagens secundários. Agora, beleza, uma vez que você entendeu qual é a função do personagem na sua narrativa, você precisa entender qual é o objetivo, sonho, medo ou desejo dele. Por quê? Porque é essa descoberta que irá mover o seu personagem, impulsionando ele na jornada. No filme E.T., por exemplo, o menino Elliot vai lá, conhece o E.T., e o objetivo do E.T. é voltar para casa. O sonho do E.T. é voltar para casa. Da mesma forma, o objetivo do menino é ajudar o E.T. a voltar para casa dele. Então, você percebe que esses dois têm objetivos e sonhos ali dentro daquela história. E isso vai ser um ponto de grande conexão entre o leitor e o seu personagem.
Por quê? Porque todo mundo na vida tem algum objetivo, algum medo, algum sonho, algum desejo, todo mundo tem isso. Isso meio que move a gente, faz com que a gente tome determinadas atitudes e não outras. E nem precisa ser algo muito complexo. Você pode, por exemplo, contar a história de um personagem que tem medo de altura e na sua história ele vai ter que superar esse medo de altura porque ele precisa salvar, sei lá, a irmã dele, por exemplo. Então, corre lá na sua ficha de personagem e escreve esses 2 pontos aí que eu acabei de falar. Então, bora para o passo número 2. Crie suas características. Nessa etapa, você irá construir as características do seu personagem. Então, como ele é fisicamente, onde ele mora, como ele se veste, qual é o seu jeito de falar. Tudo isso você vai colocar, você vai acrescentar lá na sua ficha de personagem. E como a gente viu um pouco antes do vídeo, vai ter personagem que você vai precisar caprichar mesmo nessas descrições. E aí, talvez você esteja pensando aí, ai, mas é uma história de ficção, eu preciso mesmo fazer tudo isso, ai, que coisa mais enjoada. Bom, deixa eu te contar uma coisa. Mesmo quando as pessoas estão lendo uma história de ficção, elas precisam ficar imersas naquele universo. Então, aquilo precisa fazer sentido, aquilo precisa ter uma coerência. Por exemplo, em Supernatural, no seriado, os irmãos eles morrem e voltam várias vezes, eles ressuscitam. Então você vê que essa volta dos mortos é uma coisa possível para o mundo ficcional de Supernatural. Agora, em Harry Potter, por mais que você tenha lá aquela pedra da ressurreição, os mortos não voltam. O que volta ali, tô dando um spoiler aqui, tá, gente? Mas enfim, para análise. O que volta ali é um espectro. Então, assim, não existe ressurreição em Harry Potter. Não existe essa possibilidade no mundo ficcional de Harry Potter. E o que a gente pode concluir disso? Que os mundos ficcionais, eles têm as suas regras próprias. E da mesma forma, os seus personagens, eles precisam ter coerência para conversar e desenvolver bem a sua história. Fazendo e completando esses passos que eu vou mostrar aqui, você vai fazer com que os seus personagens pareçam reais, mesmo se eles forem formigas falantes. Você pode usar nessa ficha também, como isso é um documento seu como escritor, isso não vai ser publicado, ninguém vai ver esse material. Você pode usar, por exemplo, a foto de algum ator, alguma atriz, alguma pessoa que possa materializar aquela pessoa que você está pensando como seu protagonista, por exemplo. Isso ajuda bastante, porque aí você consegue enxergar melhor o seu personagem e isso te ajuda a escrever. Hoje a gente tem a IA também, que é muito interessante, então talvez você esteja escrevendo uma história aí de fantasia, você pode imaginar o seu personagem e jogar na IA para a IA te dar uma imagem real dele. E aí, anexando isso na ficha de personagem, você vai ter algo mais completo e que vai te ajudar a escrever melhor. E uma coisa importante nesse ponto das características é focar não só nas características físicas, mas nas características psicológicas. O jeito de falar, por exemplo, é muito interessante porque quando você colocar esse personagem falando dentro da trama, se ele tiver uma coisa única, então, por exemplo, um vício de linguagem, algum tique, alguma coisa assim, o seu leitor vai logo reconhecer quem é que está falando. Mesmo se você não colocar, mesmo se você não escrever, só pelo jeito de falar, o leitor vai saber quem é que falou. Isso é muito rico, isso é muito interessante. E assim, isso não se limita à fala, isso pode ser, por exemplo, algum gesto, algum tique nervoso. Então talvez você tenha um personagem que fica fazendo assim com a mão, ou sei lá, piscando muito o olho, enfim, coisas que a gente vê por aí, né? Algumas pessoas, a gente tem nossos vícios de linguagem, nosso jeito, a coisa que é só nossa, né? Uma característica particular nossa. E isso é muito interessante, gera profundidade para o seu personagem. Então capricha aí na ficha, nesse ponto, e bora para o passo número 3. Entenda quais são suas crenças e valores. Aqui nós vamos começar a adentrar ainda mais na parte subjetiva do seu personagem. E por que que é importante? Porque nós nos envolvemos muito com histórias que possuem um dilema moral, por exemplo. Então, eu não sei se você já assistiu Breaking Bad, um seriado, mas esse seriado conta a história de um professor de química, um cara comum, honesto, com valores aí bons, com uma pessoa boa, nunca foi um criminoso, nem nada disso. Mas esse professor descobre que ele está com uma doença terminal. E aí, para ajudar a família dele, para levantar dinheiro para a família dele, ele começa a fabricar drogas. Então você vê que ele está deixando ali de ser essa pessoa honesta e trabalhadora para virar uma pessoa criminosa. E isso torna a jornada dele muito interessante e muito rica. Outro livro que eu li que tem um dilema moral muito bacana é o Infâmia, da Ana Maria Machado.
Eu já até comentei dele no canal em outro vídeo, mas no livro a gente tem um servidor público, um cara totalmente honesto, que trabalhou a vida inteira lá nesse lugar, e ele descobre que está havendo um esquema de corrupção ali no lugar que ele trabalha. E por muito tempo ele fica com um dilema, conto, não conto, o que eu faço? Porque ele sabe das consequências também, se ele contar ele sabe que ele pode entrar pelos canos, né? Como diz, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então ele fica aí com esse dilema moral muito interessante e que mantém a gente preso ali no livro. E assim, as nossas crenças, as coisas que a gente acredita, elas têm um apelo muito forte para nós, seres humanos. E para você observar isso, basta você olhar para toda essa questão ideológica que nós temos nos dias de hoje. Então você tem esquerda, direita e pessoas defendendo aí suas ideologias com unhas e dentes. E por quê? Porque elas acreditam naquilo. Então muitas vezes elas ficam cegas para todo o resto porque elas estão presas ali naquela crença, naquela ideologia. Isso faz parte de nós enquanto seres humanos, entende? Então é muito poderoso quando você traz isso para dentro de uma história. E aqui pode ser também, claro, que o seu personagem tenha crenças e valores negativos. Ele pode ser um criminoso, ele pode ser uma pessoa que faz tudo pelo dinheiro, tudo pelo poder. Enfim, você vai escolher aí, você vai construir ele de modo que ele se encaixe da melhor maneira no seu livro. Então agora anota tudo isso na ficha do seu personagem e bora para o próximo passo. Dê a ele uma personalidade. Aqui nós vamos complementar ainda mais essa parte psicológica do nosso personagem. Então, como ele é? Ele é calmo? Ele é irritadiço? Ele é estressado? Ou ele é ingênuo? Como o seu personagem é? Como você imagina que ele é? Você precisa adotar isso na ficha também. No livro Crime e Castigo, por exemplo, nós temos um personagem principal muito forte. Ele tem uma personalidade muito forte. Então ele é soberbo, irritadiço, orgulhoso. E nós sentimos isso em cada ação dele, em cada pensamento dele. Cada coisa que ele faz reflete essa personalidade dele. E claro que construindo essas crenças e essa personalidade, tudo isso pode e até deve mudar ao longo da sua narrativa. Até porque nós mudamos a vida toda. Porém, lógico, você precisa se lembrar que a sua história precisa apresentar uma motivação para essa mudança. Porque ninguém muda assim do nada. É muito estranho, é muito desconexo, sabe? As pessoas não mudam do dia para a noite assim, mudei. Tem um motivo, tem uma razão. Se você for investigar, sempre tem uma razão. Então, por exemplo, se você cria uma personagem que é super carinhosa com a mãe no capítulo 1 e no capítulo 2 ela tá igual uma escrota, rebelde, xingando todo mundo, batendo porta e tal, você precisa explicar por que isso aconteceu, porque senão não vai fazer o menor sentido. A pessoa vai falar, eu tava lendo o livro de uma personagem e agora é uma pessoa diferente? O que aconteceu aqui? O leitor vai ficar perdido, ele não vai entender. E é engraçado porque o meu primeiro livro tem uma protagonista chata. A protagonista, ela enfrentou aí um dilema moral e ela ficou hesitando ao longo do livro todo em relação a esse dilema. E isso irritou as pessoas. As pessoas falaram, que protagonista chata. O livro é legal, mas a protagonista é chata. E porque, assim, ela era muito imatura, muito ingênua, bobinha. Então, isso acabou gerando essa insatisfação aí nos meus leitores. Mas isso é até bacana, né? Porque muitas vezes a gente pega um livro e a gente se irrita com aquela pessoa, com aquele personagem. A gente fala, que pessoa chata. No livro Crime e Castigo mesmo, eu tava irritada. Nas primeiras páginas, eu fiquei muito irritada com o protagonista. Falei, esse homem é muito chato, pelo amor de Deus. Então, assim, isso acontece, é normal. E é até bacana isso acontecer, porque significa que o personagem tá realmente gerando uma emoção em quem tá lendo. E agora nós vamos para o quinto passo. E ele é muito, muito, muito importante. Então, presta atenção, porque ele vai, no fim das contas, moldar e determinar se você conseguiu ou não criar um bom personagem. E esse quinto passo faça um resumo da vida do seu personagem. Sim, um resumo mesmo, tanto antes da história, quanto durante a história, quanto depois da história. E nós estamos fazendo tudo isso para que nós possamos conhecer o nosso personagem, para que nós possamos entender quais são as decisões que ele vai tomar diante de uma situação. Então, sabe quando um autor te diz que aquele personagem ganhou vida própria? É disso que ele está falando. Porque assim, você não está escrevendo uma autobiografia, você não está escrevendo uma história sobre você. Você está escrevendo a história de um personagem. Então, a atitude
diante de uma situação, não pode ser o que você, enquanto autor, faria. Tem que ser o que o seu personagem faria. E é por isso que a gente está fazendo essa ficha detalhada de personagem, para conhecer ele muito bem e saber que ele não vai tomar a atitude que a gente quer que ele tome, ele vai tomar a atitude que ele precisa tomar, no contexto dele, sendo ele quem ele é, com a personalidade dele, com a história de vida dele, e com tudo que aconteceu e que vai acontecer com ele ao longo da história. Tudo isso vai moldar o seu personagem. E ele precisa, então, agir conforme o desenrolar dos fatos. Isso tudo, gente, dá muita profundidade para o personagem. Por quê? Eu não sei se você já pegou uma história assim, mas existem histórias que parece que realmente o personagem só tem um presente. Parece que ele nunca existiu antes e que ele nunca vai existir depois. Isso é muito ruim, porque tira a imersão do livro. Veja, é muito mais interessante a gente pegar uma história que o personagem tem um passado, que o personagem tem marcas, porque todos nós carregamos as nossas marcas. Um trauma de infância, uma situação que aconteceu que a gente não gostou, ou algo que a gente ficou muito feliz, a gente tem isso. E é muito legal dar isso ao seu personagem. E aqui eu tenho uma coisa muito importante também para falar, que é o seguinte: essa ficha de personagem que você está preenchendo, que você abriu aí no seu Google Docs, eu espero que sim, hein? Ó, tô de olho. Essa ficha de personagem, ela é um documento, como eu comentei, do autor. Então, ela é um documento seu. Você vai escrever tudo isso que eu te falei nessa ficha, mas o que vai chegar ao leitor? O que precisa chegar ao leitor? Você precisa contar para o leitor tudo que você escreveu aí? Ah, o meu personagem tem olho azul, não sei o quê, ele mora... Não, você não precisa contar. Você só vai contar para o leitor o que for necessário para a história. O objetivo maior dessa ficha é você, autor, conhecer o seu personagem. Para o seu leitor só deve chegar o que for conversar com a história, o que for relevante para aquela história. Se não for relevante, é melhor você deixar de lado. Por quê? Porque aí você vai ficar enfiando um monte de coisa na sua história que não tem sentido nenhum para a narrativa. E isso deixa as coisas um pouco cansativas. Então, recomenda-se que você leve realmente ao leitor o que for extremamente necessário. E é engraçado porque tem histórias que você começa a ler e daqui a pouco o autor está jogando tudo em cima de você ao mesmo tempo. A fulana mora na casa X, ela tem um carro Y, ela trabalha não sei com o que, ela faz... Gente, ninguém quer ler características de ninguém. As pessoas querem saber da ação. As pessoas querem saber o seguinte: por que elas deveriam se importar? Então, por exemplo, na minha história, eu conto a história de uma jornalista que ela teve a mãe assassinada e ela quer vingar a morte dessa mãe. É por esse motivo que as pessoas vão ou não vão se importar com a história da minha personagem. Todo o resto, em relação a ela, não importa tanto. O que importa é isso, é que ela quer vingar ou fazer justiça ao assassinato da mãe dela. E aí, depois que você acabar, de colocar aí a história do seu personagem, o que vai acontecer com ele ao longo da trama, como ele vai mudar, o que vai acontecer depois que você preencher a sua ficha de personagem, você vai começar a escrever seu livro, ou já está escrevendo e vai complementar. E aí você vai jogar essas informações de forma mesclada na narrativa. Então, assim, o diálogo, você vai jogar ali o jeito do personagem falar. Às vezes, para você mostrar um trauma, você vai jogar ali uma lembrança do que aconteceu com o personagem. Então, você vai usando aí essas informações de forma natural na narrativa, com bom senso, gente. Bom senso, por favor. Eu sei que tem histórias que o escritor não tem bom senso e essas histórias, bombam e tal. Mas assim, se você tá aqui porque você se interessa pelo tema storytelling, você gosta de estudar storytelling, você quer entregar um livro de qualidade, né? Eu penso assim, tem muita gente que gosta de coisas que não têm qualidade, tá tudo bem. Mas se você está aqui, é porque você quer entregar qualidade para o seu leitor. Então pensa nisso, tá? E aqui, lógico, o segredo é realmente ler muitos livros diferentes, livros fora da sua zona de conforto, entendendo o que cada autor fez para construir os personagens dele. Isso é muito rico, isso vai ampliar o seu campo de referências e só vai tornar a sua história mais rica e melhor. Fazendo tudo isso, você com certeza irá criar personagens reais, gerando grande emoção do seu leitor e mantendo ele preso aí até o final da sua história. Agora, se você precisa de mais ajuda para escrever e publicar o seu livro, eu tenho uma playlist aqui nesse canal só com dicas para escritores iniciantes
e você pode conferir, eu vou deixar o link aqui em cima no card. Mas e aí, você já conhecia essa técnica da ficha de personagem? Me conta aqui embaixo. E se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque tem mais coisa legal chegando. Um beijão e até o próximo!